Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula. Hoje nós vamos estar falando sobre gerenciamento de rotinas administrativas. E para facilitar o nosso aprendizado, vamos fazer uso de um roteiro de aprendizado. No decorrer da minha explicação, e com o auxílio da sua apostila que já encontra-se na plataforma, você vai precisar, ao término da aula, compreender o que são as rotinas administrativas. De que forma a Taylor colaborou nas organizações administrativas? O que são funções administrativas? Qual a diferença entre rotinas administrativas e rotinas gerenciais? É importante, ao término da leitura da primeira unidade, que você consiga pontuar esses questionamentos. Então, a gente continua aqui falando um pouquinho sobre o que são as rotinas administrativas. Rotinas administrativas nada mais é do que as funções que um profissional executa dentro de uma empresa. Nós somos contratados para dentro de uma empresa para para tomarmos conta, executarmos de uma função. Podemos entrar com a função para ser secretária, podemos entrar numa empresa para trabalhar com a função de departamento pessoal, com a função de auxiliar financeiro, de telemarketing, técnicos em vendas, marketing pessoal. São inúmeras as funções. E dentro dessas funções existem as tarefas a ser executadas. E para que essas tarefas elas ocorram de forma sólida e organizada, aí que entra as rotinas administrativas. Mas antes disso, é importante que eu fale a você um pouco de como surgiu essa preocupação empresarial em organizar a rotina de uma empresa. Com a evolução industrial e o crescimento de inúmeras empresas, o homem pensava muito na quantidade, na produção, e não se preocupou de imediato a pensar na organização. Com o tempo, Taylor vindo lá da escola científica, ele começou a observar que era necessário se organizar os processos, que não bastava organizar a máquina e que não bastava só organizar o homem. Era preciso que os departamentos e as atividades ficassem muito claras. Então, a partir dali, começou o homem a pensar, Taylor colaborou desta forma, tentando organizar esse processo departamental dentro das empresas. E isso ganhou força e foi tudo muito bem configurado anos depois na escola burocrática, né? Você estudou isso na disciplina passada de introdução à administração. O que é a escola burocrática? Que começou a pensar na organização do processo, que começou a pensar que era necessário fazer folha de ponto, que era necessário fazer nota fiscal, que era necessário começar a anotar tudo que entra dentro de uma empresa e que era preciso, sim, fazer um arquivo. E aí surge, dentro da rotina administrativa, a arquivologia. Então, tudo isso aí foi um berço, né? Teve um pontapé inicial aqui com a visão de Taylor, mas assim, a explosão das rotinas administrativas, a organização das empresas, veio de dentro da escola burocrática. E aí a gente pode avançar a nossa conversa, primeiro entendendo o que é uma organização administrativa. Eu tenho uma organização de rotinas, mas antes de eu ter a organização das rotinas das minhas tarefas, eu tenho uma organização administrativa, né? E o desenho fala ali, coloca ali a empresa, a administração no meio e tudo que eu preciso ter para que eu tenha uma organização administrativa. Eu preciso ter planejamento. Sim, aí você, técnico em recursos humanos, vai ter que, com certeza, no decorrer do seu curso, aprender a fazer o que é planejamento. Nós vamos fazer um breve ensaio sobre planejamento na próxima aula. Organização. Todos os sistemas que uma empresa precisa ter para que ela tenha fluxo. Direção. Quem comanda, quem organiza e o controle de todo o processo. Quando eu tenho uma empresa, é necessário que eu tenha essas 4 funções: planejamento, organização, direção e controle, para que dê certo. E a isso nós chamamos de organização administrativa. É um todo, é a estruturação das pessoas dentro dos setores, dentro dos órgãos, para desempenhar as suas funções.
tá? Mas eu preciso também te expor um pouco sobre a função de gestores e de rotinas administrativas. Nós sabemos que quando adentramos numa empresa, nós encontramos os nossos gestores, que são os gerentes, são os nossos fiscais, são as pessoas que elas estão lá ali numa posição de liderança, né? Ela lidera uma equipe. Isso também você vai ver liderança no componente também de liderança e gestão de pessoas. Qual é a função dos gestores na rotina administrativa? Elaborar o planejamento. Os gestores eles precisam passar para a sua equipe o que é preciso fazer. E isso ocorre muitos erros em empresas, em gestores que não conseguem se comunicar com a sua equipe, que não conseguem afirmar aquilo que precisa ser feito. E, por sua vez, a equipe não corresponde, não faz, fica aguardando. Então, a função dos gestores dentro da rotina administrativa é ele elaborar o planejamento de como as coisas devem ser feitas. E aí os técnicos eles entram na execução desse planejamento, né? Então, é muito importante se você adentrar numa empresa para um cargo de liderança, é necessário você elaborar o planejamento. E o desenho aqui, eu te convido para olhar o desenho no centro do slide, que existem várias mãos fazendo, realizando a rotina, mas sempre existe uma mão que dá o direcionamento. Então, se você tiver em cargo de gestão, você precisa, sim, saber elaborar um planejamento. Outra situação também, dentro das rotinas administrativas, é nós fazermos a diferença entre rotinas administrativas e rotinas gerenciais, tá? Lembra quando eu falei no slide anterior que a gente tem um gerente e ele elabora o planejamento? Isso é rotina gerencial. Ele demanda trabalho, ele demanda tarefa para que seja executado dentro das rotinas administrativas. Com isso, eu posso dizer que as rotinas administrativas só passam a existir quando as rotinas gerenciais demandam o processo. E, mais uma vez, a figura vem te mostrando aí uma mão, um dedo, que aponta ali a direção, que diz o que quer, e ali ao lado quem é de rotina administrativa para executar aquilo que precisa ser feito para dentro de uma empresa. Então, no mais, muito obrigada pela tua participação. Te espero na próxima videoaula. Espero que tenha compreendido. E lá na nossa plataforma Prova EAD, eu deixei uma atividade integradora. Passa lá, responde as questões. Vou esperar e vou estar ansiosa para corrigir o teu posicionamento. E até a nossa próxima aula. Beijo!